Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Vamos lá, com essa qualidade magnífica aqui, resolução de Super Nintendo, porque é agilidade, vocês sabem, acaba o jogo, eu gravo, eu uso o computador, então fica com essa qualidade tenebrosa aí de imagem, mas é o que temos, então vamos assim mesmo. Curto e grosso, tá? Time que vai jogar mata-mata, e principalmente numa competição cascuda como é a Copa Libertadores, ele precisa contar com a sorte, né? É a chamada sorte de campeão. E eu acho que o São Paulo hoje deu exemplos mais do que claros de que ele conta com essa sorte de campeão, porque só a sorte explica o placar final. O São Paulo fez uma partida lamentável em vários sentidos. Tá? Lamentável em vários sentidos. A esquematização tática do Crespo não funcionou, né? Na análise do intervalo eu já falei muito sobre o que foram os 45 minutos iniciais, o que eu chamo de jogo de fases, né? Teve hora que o Atlético Nacional dava a impressão que ia atropelar, teve hora que o São Paulo dava a impressão que ia respirar um pouco dentro de campo, dentro da partida. Mas acho que o 0-0, propriamente dito, ninguém poderia cravar, ninguém poderia apostar que o São Paulo ia sair da Colômbia com um resultado desse, não antes do jogo, no decorrer do jogo, porque o que aconteceu foi, cara, surpreendente, o que aconteceu foi impensável, o que aconteceu era daquelas coisas que daqui a 3, 4, 5 anos, você, torcedor, e nós, da imprensa, vamos nos lembrar, porque, de fato, o mesmo jogador perde 2 pênaltis no jogo, o tal do Cardenas lá, né? Um deles defendido pelo Rafael, é verdade. Os 2 pênaltis cometidos pelo Ferrarese. E, cara, 2 bolas na trave, uma de cada um dos pontas, né? Um Marcos Moreno, o outro, me fugiu o nome aqui agora. Vou até pegar, porque o cara merece, né? De fato, pô, jogou muita bola, né, cara? Deixa eu ver aqui. Pera aí, dá um tempinho aí. Oh, meu Deus, cadê o nome do cara aqui, caramba? Inestrosa. Né? O Inestrosa e o Marcos Moreno. Eu vi uma vez só para não esquecer mais. Quando eu tô gravando no computador, eu nem fiz anotações. Estou vendo direto aqui no meu relato, nas minhas anotações digitais aqui do texto. Então é daquele jogo que o São Paulo sai como vencedor moral. É claro que essa é uma expressão que não existe, né? Cunhada lá pela Copa de 78, enfim, não vamos ficar aqui falando de história, perdendo tempo com isso, mas o São Paulo sai como vencedor moral do jogo agora. Isso pode ter um efeito contrário para a volta, terça-feira que vem, no Morumbi, né? Porque o Atlético Nacional pode vir mais mordido, mais nervoso, diante de tudo o que aconteceu lá no seu estádio hoje, né? E qualidade é um time que tem qualidade, né? Minha Nossa Senhora, o tal do Inestroso aí com o Marcos Moreno corre o jogo inteiro, é um inferno, é um time de velocidade, um time de um pouco de imposição física, né? Conseguiu chegar frequentemente à área do São Paulo, que se segurou como deu. São Paulo jogou como deu hoje, foi um jogo para conta ali, né? Basicamente, vamos empatar, que tá bom, que tá tudo certo, e o Ocaso jogou, foi o melhor jogador do São Paulo na partida, né? Não gostei muito do sistema defensivo do São Paulo como um todo. Achei a primeira, a marcação individualizada que o Crespo apostou, né? Não deu muito certo. Os pontas, né? O Inestroso e o Marcos Moreno, que são os dois melhores homens do Atlético Nacional, fizeram meio que o que quis, né? Não só no começo do jogo, mas no decorrer do jogo também. O técnico dos caras inexplicavelmente tira o Marcos Moreno, que é um dos melhores em campo, sem o cara sentir. Aliás, o técnico foi vaiado pelo estádio inteiro, porque de fato ele estava imprimindo o ritmo da partida, né? O São Paulo tenta acertar isso no decorrer do jogo, faz uma marcação zonal compactada, ou seja, com 2 jogadores ali para tentar impedir o avanço dele. É o melhor momento do São Paulo na partida, logo depois da perda do pênalti, do primeiro pênalti, lá no primeiro tempo, né? Ele inverte, né? Ele coloca o Alisson ali pela esquerda, o Bobadilha pela direita, para dar esse auxílio junto com o Cédric, com o Enzo,
para dar esse primeiro combate aí no ponto dos caras, libera um pouco mais o Marcos Antônio, de fato o melhor momento do São Paulo no jogo. São Paulo que, se você for parar para pensar, aí você não vai lembrar de grandes oportunidades do São Paulo, né? A maioria das chances de efeito, vamos dizer assim, aconteceram nesse período aí, nesse intermédio aí de 15, 20 minutos aí, depois da perda do pênalti, quando o São Paulo consegue colocar a bola no chão, consegue encontrar atalhos, consegue encontrar atalhos, consegue construir um pouco, consegue chegar à linha de fundo, mas sem tanta intensidade, sem tanta profundidade. Então era um falso domínio que logo se reverteu, né? Logo o Atlético Nacional puxou suas pontas para o meia, confundiu, voltou a embaralhar a marcação do São Paulo, e o São Paulo terminou o primeiro tempo com Deus nos acuda, como começou o segundo, né? Aliás, o segundo a gente tem o surgimento aí do elemento da violência, né? O São Paulo abusando das faltas, o São Paulo tentando catimbar o jogo, mais ou menos como ele tinha feito lá em Curitiba, né, no duelo da Copa do Brasil, onde o São Paulo, depois da expulsão do Rafael, depois que perde o jogador, começou a catimbar demais. Parece ser uma das armas do Crespo, né? Parece que o Crespo, quando a coisa não tá boa, ele usa desse artifício, né? Estamos falando aqui de competições de mata-mata, né? Deixa o Brasileirão de lado um pouco. Tanto lá em Curitiba, na Copa do Brasil, foi assim, como hoje, né? O time começa a fazer faltas no meio campo, começa a picotar demais o jogo, começa a pesar, tentar entrar um pouco na cabeça do adversário e do juiz, um pouco por esse aspecto extra-campo, pelo aspecto fora de campo, né? Só que lá em Curitiba, se não deu resultado, aqui hoje, na Colômbia, também não deu, né? Basicamente, o Atlético Nacional não diminuiu o seu ímpeto diante do jogo faltoso que o São Paulo foi desenvolvendo ao longo do decorrer do segundo tempo, né? Muito pelo contrário. Fechou duas linhas, atrasou um pouco suas linhas, ele que estava jogando em cima do São Paulo, com linhas altas, né? Para pegar esse contrapulo, impedir a armação de jogo pelo meio campo de São Paulo. Como eu disse no vídeo de intervalo, para mim o setor mais deficitário do tricolor no jogo. Senti muita falta de mais rotação do meio campo, né? O André Silva, coitado, fez uma partida nula, porque a bola não chegou para ele, né? A bola não chegou para ele. O Luciano ficou sem função. O Luciano foi um dos jogadores que menos tocou na bola pelas estatísticas, né? Muito por culpa dessa falta de distribuição de jogo, né? E assim, com os alas presos da marcação dos pontos, São Paulo ficou sem intensidade. São Paulo foi um time lento. Foi um time que, cara, abusou, né, dos erros individuais, né, cometidos. Falamos aqui do Ferrarese, que errou lá, fez 2 pênaltis, né? Então, ali esse segundo terço da etapa final escancarou as deficiências do São Paulo, né? O Crespo até tenta, tira o André Silva, coloca o Lucas em campo, coloca o Rodriguinho em campo no lugar do Alisson, outra peça completamente nula. E aqui não estamos querendo ser dono da verdade, mas eu já antecipei na análise da escalação o quanto que o Alisson poderia ser prejudicial ao time do São Paulo. Porque é um cara que não vem se encontrando nessa rotação, nessa construção ofensiva dentro desse sistema tático do Crespo. E assim, as alterações não surtiram efeito, muito pelo contrário, deu mais espaço ainda para o Atlético Nacional, que passou a jogar mais em cima. Chega primeiramente a primeira bola na trave, num belíssimo peixinho ali, voleio, sei lá, chame do que você quiser, né, do Marlos Moreno. Chega a segunda bola na trave num contra-ataque, uma rara a ida do São Paulo ao fundo para cruzamento, o jogador acaba derrubado, falta, o Enzo Dias cobra em cima da defesa do Atlético Nacional, que no contra-ataque o Inestrosa, agora eu não esqueço mais o nome dele, sai ali dentro da área, chuta e pega na outra trave do Rafael, e aí o lance cabal, o pênalti, né? De novo, Ferrarese, uma noite completamente infeliz do venezuelano, né? O cara gira, mata a bola no peito para fazer o giro, o Ferrarese chega atropelando, chega uma vaca louca, chega completamente fora do compasso, derruba o cara, pênalti claro, não tem nem o que reclamar, né, gente? Vamos ser sinceros nesse ponto, né? E aí, pô, o mesmo cara, o Cárdenas, vai lá, bate, e dessa vez o Rafael defende. O pênalti foi a pá de cal pro Atlético Nacional no jogo. A partir daí o Atlético Nacional perdeu a vontade, perdeu o ímpeto, perdeu a ganância, ficou completamente abalado, e o São Paulo apático, o São Paulo insosso, não conseguiu aproveitar isso, não conseguiu transformar essa apatia momentânea do Atlético Nacional em oportunidades claras.
não conseguia. O Lucas muito bem marcado, o Luciano encaixotado, né? O Rodriguinho, coitado, ciscou mais do que deveria pelos lados do campo, em vez de deitar jogadas de infiltração, em vez de assumir mesmo esse papel de maestro. A coisa não andou, a coisa não funcionou. São Paulo sai com a sorte, sai com a vitória moral para decidir no Morumbi semana que vem. Só que assim, precisa demonstrar mais futebol, precisa jogar mais bola, né? Precisa ter um sistema defensivo para esse time veloz ao Internacional mais eficiente do que demonstrou, né? A gente teve ali o Alan Franco seguro na zaga, mas os seus dois companheiros numa noite terrível, né? O Sabino ruim, o Ferrarese não, tenebroso. O Ferrarese foi bem pior, foi o pior em campo, né? Então o São Paulo precisa ter válvulas ali de escape, um plano de jogo mais bem elaborado e mais bem adequado às formas como o Atlético Nacional joga, né? O São Paulo hoje me pareceu, a certo ponto, despreparado para o que encontrar. Tudo bem, você faz um planejamento para empatar, para terminar o jogo do 0-0, ou 1-1, que seja, para decidir com a sua torcida, para decidir no Morumbi, acho válido. Só que você tem que ter estratégias para aquilo que o jogo te oferece. O que a gente viu foi um São Paulo jogando na sorte. Um São Paulo à deriva, uma deriva tática, uma deriva técnica de jogadores que não mostraram o seu total potencial. Então, São Paulo tem que ver isso, porque não vai ser surpresa nenhuma, pelo que a gente viu hoje, o Atlético Nacional surpreender o Morumbi e, quem sabe, sair do Morumbi classificado. É um time arisco, é um time perigoso e que demonstrou ter mais volúpia de jogo do que o São Paulo propriamente dito. É a sorte. A sorte ajudou o São Paulo e o São Paulo tem que pagar bicho para ela, viu, Júlio Casares e Carlos Belmonte? Separa aí um chequinho e paga a sorte, porque só ela explica o São Paulo ainda ter saído sem perder lá de Medellín. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, tá? Curte, compartilha. Desculpa a qualidade horrenda desse vídeo, como eu disse, pela agilidade, tô gravando aqui do computador mesmo. Tá tremendo porque a minha bancadinha aqui de digitar tá com a perna quebrada. Problemas técnicos, vocês já estão acostumados. O Avante Meu Tricolor é assim, é raiz, é povão, né? Então aqui as coisas não são tão aprimoradas assim. Peço sua compreensão e, se possível, se você quiser e se você puder, ajude financeiramente a gente, vire membro do canal. O link aqui no botãozinho, seja membro. O link do Pix está na descrição do vídeo, não coloco mais na tela, né? O QR Code, ouvi muitas críticas referentes a isso, porque tampa, porque atrapalha a visão. Então tá aqui na descrição do vídeo o endereço do nosso Pix para você colaborar com a gente. Tem o botão amei também, hype o vídeo, enfim, ajude a gente a ser mais propagado e difundir nessas plataformas aí. Beijo do Gordo, a gente volta amanhã de manhã com tabelinha, discutindo mais sobre esse jogo, sobre a exibição do São Paulo, né? Mas me parece que, assim, os jogos de bata-bata fora de casa vão ser esse tormento, vão ser se Deus nos acuda. A sorte deu as caras hoje, a sorte que não apareceu quanto o Atlético semana passada. Já é alguma coisa, tá? Já é alguma coisa. Como eu disse, sorte de campeão. Vamos ver mais pra frente. Tchau.